dizimista eu sou, você é dizimista eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista eu sou, você é dizimista eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Saúdo a todos que nos acompanham pelas redes sociais e que com a igreja tem aprendido, a utilizar esses mesmos meios para a propagação do Evangelho, para a propagação das verdades de fé e, acima de tudo, aperfeiçoar por meio do estudo essa mesma fé, dando sedimento à nossa fé. A nossa proposta para esse estudo, assim vamos chamar de estudo, formação, tem a ver muito com o momento que estamos vivendo, Essa palavra pandemia que já entrou no vocabulário cotidiano nosso, Mas queremos avaliar o que essa pandemia tem causado de forma específica a nós que proclamamos nossa fé, que somos católicos e que estamos presenciando algumas mudanças que estão custando para nós muito, como, por exemplo, a ausência de estarmos de forma dominical nas missas e outros meios, Mas tem outros aspectos que essa pandemia tem causado prejuízos de forma muito material e que nós queremos abordar no dia de hoje. Mas antes de tratarmos os assuntos, supliquemos o Espírito Santo que nos ajude a compreender bem esse momento, nos ajude a tomar a palavra de Deus e fazer com que ela se torne para nós esse alimento diário por meio dessa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem, amados irmãos e irmãs, algumas pessoas com qual eu tenho um contato diário, pessoas da nossa fé católica e até mesmo outras que comungam outras realidades religiosas, tem falado sobre uma preocupação que está atingindo a evangelização. É bom que a gente foque logo isso. O que está sendo prejudicado é a evangelização, e quando eu digo a evangelização, os meios que nós usamos para que a palavra de Deus chegue aos quatro cantos do mundo. E isso é atingido por conta da pandemia pela falta de recurso que estamos tendo, toda a sociedade, e não seria diferente a Igreja Católica também. E, claro, quando a gente fala nos recursos da Igreja Católica, obviamente nós temos que falar do dízimo. E é esse o tema que eu queria partilhar com vocês aqui agora, que é esse testemunho de fé do dízimo em tempos de pandemia. Eu queria primeiro fazer uma pequena, muito resumida abordagem histórica da realidade do dízimo aqui no Brasil, para nós percebermos aonde realmente se encontra o problema que nós vivemos já há muito tempo em relação à compreensão, em relação ao testemunho de fé por meio do dízimo. Desmistificar a palavra dízimo com essa coisa como que se nós fôssemos coagidos
que é isso que às vezes passa em outras mídias, nós fôssemos obrigados no sentido de, sabe, como se estivesse assaltando a nós quando se fala em dízimo. Então, muitas vezes, aí a gente vai perceber a dificuldade de muitas pessoas dentro da Igreja Católica de se falar do dízimo, muitas pessoas que ainda não compreendem a realidade do dízimo. Então, é necessário fazer um pouco essa abordagem histórica, porque nós vamos falar, certamente, do embasamento bíblico do dízimo, coisa que certamente não será mais difícil, porque nós já estamos como que familiarizados em relação ao dízimo. Mas veja só, vamos tomar como um marco histórico uma data que é comum a todos, né? Eu anotei aqui umas datas, eu queria que você acompanhasse essa reflexão aqui histórica. Pense na data 1500. Então, óbvio que nós vamos lembrar aqui em termos de Brasil, da data em que nós aprendemos que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, né? Então, 1500, a data do descobrimento do Brasil. Então, se nós formos fazer uma conta, e é isso que eu quero que você me acompanhe, de 1500, que foi o descobrimento, a 2020, nós estamos, em termos de descobrimento e de toda a história, nós estamos há 520 anos de nação. Ou seja, comparado ao velho mundo, nós somos um adolescente ainda, uma nação adolescente, em todos os aspectos sociais, democráticos, políticos. Nós estamos ainda como que tomando consciência, por isso muitas dificuldades que nós vivemos, mas não vem ao caso. Então, 520 anos, eu queria que você acompanhasse essa linha de raciocínio. Então, desses 520 anos, nós vamos então fazer aqui umas reduções, e aqui dentro da própria história da igreja, para nós percebermos essa realidade do dízimo. Veja só, quando os portugueses chegaram aqui, e claro, a Igreja Católica também veio pelo fato de estar junto com a coroa portuguesa, da realidade do momento, né? A Igreja Católica também aqui se implanta. Só que a estrutura da Igreja Católica de 1500 que chegou ao Brasil era uma estrutura que estava, e eu falo aqui agora economicamente, que estava atrelada à coroa portuguesa. Era tanto que se chamava do pradoado, né? Então, toda a realidade econômica de manutenção, falando, estava ligada à coroa portuguesa. Era mantida pela coroa portuguesa. Então, você não se falava, obviamente, não se falava em nenhum tipo de outra contribuição, de outra manutenção para a Igreja Católica, a não ser os próprios recursos provindos da coroa portuguesa. Isso 1500. Qual é uma outra data que tem um marco que a gente pode chamar de divisor de águas, que rompe com essa realidade? É a data de 1889, que vai até 1891, que é a proclamação da República. O que acontece? Com a proclamação da República, há a divisão entre Igreja Católica e Estado. A República faz com que, então, cada um vá tomar o seu rumo, a sua responsabilidade. Então, a partir imagine vocês, do descobrimento até a proclamação da República, são 389 anos. Então, 389 anos em que a igreja ficou sendo mantida em todos os aspectos pela coroa e que não tinha nenhum tipo de evangelização, nenhum tipo de cultura do dízimo dentro da realidade da igreja. Não tinha. Então imagina 389 anos em que a geração foi toda formada sem saber, embora, a gente vai ver um pouco mais adiante, embora dentro da Sagrada Escritura sempre houve essa obrigação cristã de fé da devolução do dízimo, mas não se ouvia.
Então a nossa geração brasileira, 389 anos entre o descobrimento e a proclamação da República, sem ouvir falar. Vem a proclamação da República, agora a igreja se vê desprovida dessa manutenção da coroa. Acompanhe esse raciocínio. É como se você tivesse dando dinheiro a uma pessoa e de repente parou de vez e essa pessoa vai ter que se virar agora. Como é que vai sobreviver sem esse recurso? Foi o que aconteceu com a Igreja Católica. Então a República abalou as estruturas tanto sociais, no sentido da relação igreja-estado, que vamos aqui colocar um parênteses, foi uma coisa boa, mas estamos tratando aqui em termos da manutenção. Então a igreja agora começa a ter que lidar com uma realidade que ela não tinha antes, que é a da manutenção. Aí muitos que estão me acompanhando vão entender por que a igreja começa então a ter uma prática, que inclusive é uma prática que não é recomendada, graças a Deus que isso está sendo cada vez mais sendo desmistificado, que é as taxas sacramentais, a cobrança das taxas sacramentais, taxas de batizado, de casamento, taxas de missa, que são os meios utilizados para que a igreja agora sobreviva. É esse recurso agora que começa a ser a manutenção da igreja. Bem, só que de 1889 até 91, que é quando realmente começa o governo republicano, a igreja continua da mesma forma, sem uma evangelização a respeito do dízimo, sem falar, sem evangelizar a respeito do dízimo, continua da mesma forma, e agora achando que esse meio das taxas sacramentais ou das chamadas dos laudêmios das terras, esses meios eram suficientes para a manutenção. E mais uma vez, não se fala sobre o dízimo. Aí eu quero que você preste atenção nessa outra data, 1889, que foi quando se proclamou a República, até 1962, e essa data aqui eu chamo a atenção, que é a data do início do Concílio Vaticano II, que quando a igreja agora toma um novo ar no sentido de abertura às realidades sociais atuais, e aí vai se falar muito mais dessa igreja inserida e claramente da manutenção. Nós temos 73 anos da proclamação da República até o Concílio Vaticano II, 73 anos também de silêncio em relação à evangelização do dízimo. Ou seja, a gente tem um lapso temporal enorme de um silêncio, eu falo dentro da Igreja Católica, do testemunho de fé do dízimo. Um lapso temporal enorme. Imagine, de 1500, aí você chega a 1962 sem nada, sem entender, sem falar, mas ao mesmo tempo as dificuldades, a subsistência, a necessidade da manutenção da igreja para que evangelize continua do mesmo jeito. Aí você tem outra data, de 62, na verdade o concílio terminou em 65, mas de 62 até agora, 2020, nós temos 58 anos do Concílio Vaticano II. Foi quando a igreja toma, e aí certamente o Espírito toma essa chacoalhada do Espírito para que pudesse então voltar às raízes e fazer com que todos os que proclamam a fé católica compreendam o dízimo como testemunho de fé, como algo que é inerente à fé católica. Aí, como foi que nós crescemos em relação ao dízimo, achando que era uma prática errada? Olhávamos para os protestantes, condenávamos os protestantes, e às vezes até ainda condenamos, mas
esquecemos de evangelizar os católicos a respeito do dízimo. Então, essa é a dificuldade, esse breve relato histórico. Eu quero que você compreenda de onde vem a nossa dificuldade em relação à prática de fé por meio do dízimo. Entendeu? Por que aí agora nós sentimos essa necessidade urgente de falarmos o dízimo, às vezes até um desespero meio que, sabe, como é que a gente pode dizer assim, eufórico até de falar do dízimo, e às vezes as pessoas compreendem errado, porque a gente tem que recuperar esse lapso temporal de uma sociedade, eu digo aqui de uma igreja que não foi evangelizada para entender o dízimo como manutenção do processo de evangelização. Aí, quando a gente recorre aqui agora aos textos bíblicos, só para elencar e fundamentar um pouco o que eu tenho a dizer, a gente tem mais, se a gente quiser, mais de 40 textos, 50, mas eu queria só deixar algumas indicações bíblicas sobre essa prática testemunhal do dízimo. Lá no Antigo Testamento, a gente tem no livro do Gênesis, capítulo 14, versículos 19 a 20, que é o primeiro dízimo. Também no livro do Gênesis, capítulo 28, versículos de 20 a 22. Livro do Levítico, capítulo 27, versículos de 30 a 34. Números, capítulo 18, versículo 21. Também Números 18, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 12, versículos de 5 a 6, isso para sua reflexão, para nossa, melhor dizendo. Também Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 16 a 17. Crônicas, nós temos, segundo livro de Crônicas, capítulo 31, versículo 4. Nós temos também Esdras, capítulo 2, versículo 69, Neemias, capítulo 13, versículos de 10, 13, e nós temos aquele que já é mais clássico, Malaquias, capítulo 3, versículos 10 a 12. Para não falar de muitos tantos aqui, até que o tempo às vezes não nos permite, mas deixar para que você compreenda a partir da leitura desses textos bíblicos e com esse embasamento histórico, a dificuldade que nós estamos tendo. E aqui agora eu quero falar rapidamente dessas dificuldades, que eu dizia no início, conversando com muitas pessoas, esse desespero. Quer dizer, com a pandemia e com a ausência física dos católicos na missa ou nos sacramentos, houve uma queda significante da devolução do dízimo. Isso acende uma luz vermelha, mas muito grande, a respeito, primeiro, da consciência, depois do entendimento e da experiência do dízimo. Então, o dízimo, e aí a gente consegue detectar a partir dessa pandemia, e a pandemia traz essa graça, entendo o que eu estou dizendo, a graça de nos ajudar a compreender essa dificuldade. Quer dizer, com a pandemia, a gente, tira o lençol dessa dificuldade e descobre que, na verdade, nós ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos, nós ainda não fazemos a experiência do dízimo pela fé. Ficamos condicionados. E isso é muito grave, porque se eu condiciono a minha fé a estar ou não estar, significa que tem alguma coisa errada. E esse ponto do dízimo nos traz essa reflexão. Então, muitas pessoas, e aí muitos padres, muitos cristãos falando da dificuldade, realmente dificuldade, voltando àquela prática de ter que fazer lives para doação, de ter que fazer leilão, de ter que fazer bingos para a subsistência mínima, de pagar a conta de água, de pagar a conta de luz, de fazer a manutenção, às vezes assim,
de ter que dispensar funcionários essenciais por conta da falta de recursos, porque o dízimo, ele caiu, a arrecadação. E aí volta a dizer, por conta dessas situações. Então, a gente precisa, mais do que nunca, é urgente, uma reflexão, uma catequese, repito, não como um fim único só de arrecadação, mas de entendimento, de estudo da fé. E eu quero terminar aqui essa breve reflexão com um testemunho que eu ouvi há uns tempos atrás de um protestante, diante de uma reportagem, foi uma reportagem midiática, a respeito dos desvios do dinheiro dos pastores, por que ela continuava ainda a devolver o dízimo, se os pastores estavam usando o dízimo para isso, para aquilo. E a resposta do Espírito Santo foi essa. Ela disse assim, olha, o meu compromisso é com Deus. Eu devolvo o meu dízimo por conta da minha relação de fé com Deus, não por conta de pastor A, B, C ou D, não por conta de padre A, B ou C ou D. É por conta de Deus. O que ele faz com o dízimo, ele vai prestar contas a Deus. Mas a minha fé me impulsiona a fazer essa experiência e faço com alegria. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você em relação à compreensão do dízimo. Certamente nós teremos outras oportunidades, mas reflita um pouco, tanto a base histórica quanto o texto bíblico, para que a gente possa redimensionar a cultura de fé do dízimo. Um grande abraço a todos, agradeço a participação e certamente em outros momentos nós nos encontraremos. Fique com Deus, Deus abençoe a todos.